Olá. Vamos entrando, pessoal. Ó, Adriele sempre é a primeira, hein? Que sempre é isso? Ó, Diandra, Guilherme, olá. Cris, Pastor, Rafael. Não, é isso, Sete Lagoas, né? Isso mesmo. Sara. Vamos chegando, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, graça e paz, todo mundo. Cris, minha esposa Léa. E aí, Jairão? Pai senhor, meu querido, saudade de você. Sejam bem-vindos. Pessoal, vai clicando no coraçãozinho para chamar para o Instagram, identificar que você está gostando e divulgar isso para outras pessoas, tá? Diane, minha mãe, Juliele. Boa noite, pessoal. Em minutos nós colocaremos nosso convidado especial da noite, Wesley, do Ministério HP Conciliação. Em alguns minutos, vocês poderão fazer perguntas, vocês poderão enviar. As perguntas a gente vai selecionar, porque claro que é difícil a gente conseguir responder todas, mas dentro do possível a gente vai enviando as perguntas mais interessantes, mais importantes, né? Para ele e ele vai respondendo, viu, pessoal? Então, façam suas perguntas conforme ele vai falando, tá? Mas hoje o tema é daqueles, o tema é top, né? Fins dos tempos, que é isso? Que tema top, né? Só tô vendo se assim que ele entrar eu já vou colocar ele. Você passou para ele? Tá ouvindo dele? Passei. Instagram, né? Então passei. É isso aí, pessoal. Monique, como é que tá, minha querida? Margarete, Thaís, vamos lá. Pessoal, tem um aviãozinho assim, ó, um aviãozinho bem aqui embaixo, assim. Divulga para seus contatos, para o pessoal entrar. Oi, Cícia, joia? Amor, ó, meu bebezinho entrou também. Arthur César, seja bem-vindo. Pessoal, clica nesse aviãozinho, divulga para seus contatos, clica no coraçãozinho, vai clicando assim, ó, no coraçãozinho. Quanto mais amor, melhor. Entendeu? Mais coração, né? Melhor. É isso aí, gente. Ó, e vamos. Tô só. Que Davi Wesley entrou, viu? Vou chamar o Wesley, meu querido Wesley, e ele vai poder se apresentar. Enquanto o pessoal vai chegando, ele vai poder falar um pouco do trabalho dele, do que ele tem feito, das coisas que eles fizeram e hoje como estão fazendo, né? Até o pessoal ir chegando. Wesley, meu querido, eu vou te chamar agora, ó. Paf. Oi, Valdirene. Paz do Senhor, minha irmã. Está indo. O que é? Linda. Ô, Wesley, meu querido. Tudo bem? Graça e paz? Graça e paz, querido. Paz. Tá bom, né? Deus abençoe vocês. Amém. Você também. Fala um pouquinho pro pessoal que já está aí assistindo a gente. Fala um pouquinho da sua vida, pessoal que não te conhece, te conhecer, né? O seu trabalho, o que vocês têm feito, hoje como está sendo feito, até o pessoal ir chegando. Acredito que todo mundo já te conhece, viu, meu irmão? Eu também. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, não é importante eu me apresentar, mas eu vou me apresentar por educação, ok? Ok, beleza. Nós vamos falar de Jesus na live, a live é dele, inclusive, né? Amém. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, a Ele, que é o começo, meio e fim, amém? Toda a honra, toda a glória. Eu dedico esse tempo a Ele, eu sei que vocês também, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas lindas, porque Ele tem desejo no coração
por esses dias de reavivar o coração de pai para filhos, filhos para pais, né? Restaurar as casas, nosso primeiro ministério, nossa casa. O Senhor tem o interesse de colocar o nosso caráter no lugar, de acordo com a palavra, nesses dias, né? Então, eu quero declarar diante do Senhor aqui que o nosso interesse com essa live é sermos mais parecidos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que o nome de Jesus seja levantado. Como eu disse, meu nome não é muito importante, eu chamo Wesley, eu sou do Ágape Reconciliação, que é o ministério da doutora Neuza Tioca. Amém? Ela manda um beijo para todos, para cada dia melhor. E o nosso trabalho no Ágape, ele gira em torno de trabalhar com libertação, né? Cura e libertação. Inclusive, a gente conhece a imagem da igreja de Uberlândia, através nós fizemos 2 seminários já, né? De libertação aí. Eu queria dar um oi bem saudoso, cheio da graça do Senhor, da paz, para o pessoal de Uberlândia lindo, amém? Que vocês sejam, em nome de Jesus, invadidos pela graça, pela paz, pela shalom do Senhor, que essa cidade seja invadida pelo avivamento profetizado, que vocês sejam, em nome de Jesus, uma das cidades que terão o avivamento do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho conhecido pessoas que têm sofrido esse avivamento aí em Uberlândia, pessoas que inclusive passaram pelo seminário aí, né, do Ágape, que depois eu fiquei em contato, que eu vejo Deus fazendo umas coisas absurdas. Inclusive, se tiver aí, dá um salve, viu, irmãozão? É o Felipe. Eu não sei se o Felipe vai estar aí, a esposa dele também. Então, que o Senhor abençoe poderosamente Uberlândia. E nosso trabalho no Ágape, ele gira em torno da batalha espiritual, da libertação, da cura interior. Mas hoje o Senhor está nos despertando para outras vertentes, que é o ministério profético. Né? Eu sou hoje um dos profetas do Ágape. A doutora Neuza nos ungiu como profeta para trabalhar com o ministério profético. Então, nós temos cursos de adoração profética, cursos de escola e formação profética no Ágape, e também de intercessão profética. Por que profético, gente? Porque o profético é aquilo que o céu está fazendo agora. Então, quando você é um profeta ou um profético, tem diferença, né? Profeta é o chamado de um profeta. Mas como a palavra fala que todos podem profetizar, então nós chamamos aqueles que qualquer um que queira, ok? Pode ter contato com o Abba, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, receber dele uma informação celestial e trazer para a terra. Esses são os proféticos. Todos podem ser proféticos. Então, tem que ter um treino, né? Porque a palavra fala que o Deus deste mundo cegou o nosso entendimento. E aí, a gente precisa do quê? De libertação para se limpar das coisas, né? Da cegueira. E, segundo, ativar. Tudo, porque o Senhor entregou para vocês, para mim, para nós que estamos nessa live, para a igreja, vários dons proféticos, talentos que estão adormecidos de alguma forma, né? Wesley, eu queria ter visão aberta também. Falei, olha, você visão não é dom, falo para as pessoas, né? Visão é uma função do teu espírito. Se Deus vê e você é a imagem e semelhança dele, você também deveria ver o reino espiritual. Você não vê porque o Deus deste mundo a iniquidade veio cegando o entendimento, né? Então nós trabalhamos para que o ministério profético comece a ser ativado, usando dons, usando talentos, funções do espírito. A gente pode um dia conversar mais claramente sobre isso, que hoje não é o assunto, né? Mas isso é mais ou menos o que a gente faz. Nós trabalhamos para a libertação e ativar o povo para o quê? Para entender o que está sendo feito no céu e trazer o céu na terra. Você não pode trazer algo que você não conhece, amém? Se você não conhecer, você não traz. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser um frequentador do céu. Mas o Wesley, o céu não é só na eternidade. Não, está escrito lá. Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus, Efésios 2,6, e nos fez assentar em regiões celestiais. O céu é agora. Amém? O caminho é só entrar lá pela fé. Tem alguns que vêm, outros que não vêm, né? Mas é pela fé. Se nós virarmos frequentadores do céu, de repente a gente vai começar a trazer o que o céu tem aqui, aí o céu se junta à terra.
aí vem o avivamento, o ministério profético, e aí a vontade de Deus ela é feita com mais veracidade, com mais rapidez, vai se expandindo o reino de Deus. E hoje o nosso ministério é esse. Amém? Rapidamente expliquei aqui. Amém. Que bênção, não, tirou a dúvida, com certeza. Então, e Wesley, nós vamos entrar já no nosso tema, tá? E eu queria, assim, te dar liberdade, tá? Para você falar aqui do Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Pessoal, ele já tem falado, feito lives a respeito desse tema e realmente faz parte do momento que estamos vivendo. Então, assim, você que tem curiosidade, entender um pouco mais sobre esse tempo que nós estamos vivendo, hoje a live é específica para isso, né? E muitas pessoas acabam ficando com medo e ele vai trazer algumas ferramentas para a gente, como cristão, vencer o medo, vencer essas barreiras que tentam travar as nossas vidas, né? Então, Wesley, fica aí na liberdade. Tá? Pessoal, façam perguntas. Quem quiser fazer pergunta, façam pergunta. Eu vou anotando aqui, como eu disse no início, e as perguntas assim mais interessantes, mais importantes, com base na nossa análise, a gente vai passando para o Wesley perguntando e ele vai responder. Então, vai fazendo suas perguntas e Wesley, fica na bênção. Faz uma oração para nós, Wesley. Amém. Vamos orar assim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse tempo nas suas mãos. Pai, nós queremos dizer que o nome de Jesus ele é mais importante nessa live de qualquer coisa. E declaramos que todos nós nos rendemos aos seus pés. E declaramos que tudo que formos falar vai debaixo do teu sangue. Proibimos qualquer tipo de manifestação contrária ao do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos agora as nossas casas, a nossa internet, nosso Wi-Fi. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento a Jesus Cristo. Pedimos agora que o Senhor cele toda essa conversa e pedimos agora que aquilo que está na eternidade para nós seja trazido em nome de Jesus. Há uma palavra, há uma mensagem. O Senhor conhece cada coração que está cada pessoa que está nessa live, cada coração. E pedimos que o Senhor venha atingir as nossas necessidades. Há algo preparado para falar, mas eu quero declarar que há uma liberdade do teu Espírito. Nós entregamos esse momento nas suas mãos e pedimos agora que o Senhor libere anjos para começar a nos tocar. Pai, a nossa intenção com essa live é que haja santidade no Brasil, para que haja santidade naqueles que estão ouvindo, para que haja temor. Eu profetizo e declaro que nós liberamos o temor do Senhor nesta live. Pai, muitos estão ainda dormindo em berço esplêndido, estão dormindo ainda como se estivessem viajando. Pai, pedimos agora que o Senhor nos traga ao entendimento do reino de Deus que vai vir sobre o Brasil, que haja um temor, que haja, Senhor Jesus, um avivamento no nosso coração e haja também restauração dentro do nosso lar. Pai, muitos de nós estamos presos dentro de casa, mas queremos declarar que nós somos a igreja, não é aquele templo que ficou lá. Nós somos a igreja, nós estamos sendo tocados pelo Senhor para entrar em uma dimensão aonde nos encontraremos com o Senhor. Nós vamos falar dos fins dos tempos, papai, mas eu quero declarar que a palavra importante é Jesus. Jesus é o verbo de Deus, por isso eu te peço, Senhor, ministra, traz anjos ministradores agora para fazer um círculo de fogo em volta de nós, para que não haja nenhum tipo de roubo da palavra, em nome de Jesus. Eu consagro, entrego e declaro essa live do começo ao fim. Jesus, é tua. Eu oro no nome de Jesus para que o Pai nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Fica à vontade. Amém. Eu quero trazer para vocês aqui uma primeiro base bíblica, amém? Falar só do fim dos tempos, das coisas que estão acontecendo, falar um pouquinho do SARS-CoV-19. Só falar sobre isso é muito raso. Eu quero dizer para vocês, o importante é estar firmado na palavra e entender que no fim dessa live, se essa live não gerar arrependimento, mudança e metanoia no nosso coração, ela não valeu de nada. Toda vez que um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus se posicionar para falar da graça do Senhor, ela precisa vir envolvida com o temor do Senhor, nos constranger, porque o
Espírito Santo testifica sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Então, que o temor, né, desta live que vai gerar, que não seja medo, mas temor. Muitos ficam com medo quando falam, olha, eu vou dar evidências para vocês aqui que acabou o tempo. Eu vou provar na palavra para vocês que não tem mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de brincar. Então, se você estava brincando e flertando com o pecado, e se você não havia, de alguma forma, se convertido ainda, eu quero te pedir que você entenda. Acabou o tempo. Eles estão falando, Davi, que está falhando muito. Eu vou tentar ver aqui Vocês estão no Wi-Fi? se a gente consegue conectar. Pode ser o Wi-Fi. Conectar no. Tem um outro Wi-Fi aqui. Aí eu não sei se cai. Será que cai? Se a gente conectar direto no outro Wi-Fi? Se cair, a gente volta. Vocês me chamam de novo. Mas eles estão falando que está travando, ou seja... Pode ser a conexão do Wi-Fi aqui. Será que pode ser a nossa? Está falando que está com delay. Agora melhorou um pouco. Senhor, sela de novo, Senhor. Em nome de Jesus. O povo tá cortando. Alguns falam, né? Mas dá para seguir. Vamos lá. Então, gente, que no fim dessa live haja temor para que haja arrependimento, amém? A intenção com essa live é falar disso, porque tem gente que segue um monte de gente falando sobre teoria de conspiração daqui e dali. Eu vou falar dessas coisas tudo, né? Que a gente conseguir falar e que dê tempo. Mas eu quero me firmar na palavra, né? Quem gosta da palavra, levanta a mão aí, né? Eu gosto da palavra. Quem gosta da palavra vai gostar do que eu vou falar agora. Só falar das situações não dá certo, né? Então vamos lá. Eu quero ler Mateus 24 com vocês. Não vou ler tudo não, porque ele é grande, né? Estamos intercedendo. Os intercessores estão tudo pronto aí. Agora, ora em língua aí, intercessores, porque o negócio é louco, né? Quando a gente começa a falar de arrependimento, os capirotos ficam doidinhos, porque arrependimento gera mudança, né? Então, eu declaro que haverá arrependimento. E eu proíbo que qualquer entidade maligna toque nessa live, toque nos Wi-Fi. Eu selo aqui e aí, em nome de Jesus. Os anjos estão liberados agora para trabalhar nessa proteção, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Mateus 24, primeiro de 1,14, existem duas vertentes a serem entendidas. Jesus, quando estava falando com os discípulos aqui, ele estava falando do que ia acontecer daqui a 70 anos, quando ele morresse, que era a destruição de Jerusalém. Mas também está falando do fim dos tempos. Porque muitos teólogos falam que você não pode usar Mateus 24, porque Mateus 24 fala só da destruição de Jerusalém. E o que aconteceria até 70 anos depois de Cristo. Só que eu vou dizer para vocês, não é não. Se você restringir a palavra de Jesus a 70 anos, você está dizendo que ele não está no Kairos, de que ele não é o começo, meio e fim. Amém? Ele é o começo, meio e fim. E uma palavra dele não pode restringir a um tempo específico. Né? Não podemos ser racionais a esse tempo. Dessa forma. Então, Mateus 24, de 1 a 14, fala assim, de um tempo de 70 anos até a destruição de Jerusalém. Depois fala do fim dos tempos, aonde estamos agora. Certo? Então vamos ler. Vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para mostrar as construções do templo. Então, imagina assim, estava lá em Jerusalém, Jesus com os 12, mais alguns seguidores, e ó, tá vendo esse templo aqui? Era o templo de Zorobabel, que era o segundo, né? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou a eles. E aí Jesus declarou: eu garanto a vocês que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então entendam, ele está falando do templo. Então esse texto começa falando do templo, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a partir do 32 lá e mostrar para vocês que ele também estava falando do templo do final. Agora, olha o que ele fala, para vocês entenderem quando o templo vai cair, mas também era profetizando sobre a destruição do mundo. Olha só, prestem atenção. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele e perguntaram: Senhor, diz-nos quando essas coisas acontecerão? Falando sobre o templo, né? E qual o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Então eles fizeram duas perguntas: quando estas coisas do templo vão cair e quando
o Senhor vai voltar. Então, numa cajadada, ele fez tudo. Olha só. O 4. Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Isso tem acontecido? Tem acontecido, certo? O versículo 6 fala, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fomes, haverá pestes e terremotos em alguns lugares. Em vários lugares, né? Tudo isso será o início das dores. Guardem isso. Isso será o início. A gente tem que entender que existe um período do fim. Eu quero afirmar para vocês aqui. Nós entramos no período do fim. Mas é só o início. A imagem dos dois está ruim, eles estão falando. Mas Deus está no controle, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí, gente? Vocês estão assimilando, tá falhando? Dá um oi para mim aí. Senão a gente começa a live de novo. Se vocês não estiverem entendendo, não adianta continuar. Só fala para mim se tá ok, né? Aí eles estão falando que a imagem de vocês está ruim. Só a imagem, né? O áudio tá ok. Se só a imagem estiver ruim, não tem problema, não. Gente, vocês não precisam ver eles, não. Que nós desapareça. Não precisa nem ver eu. Inclusive, eu posso até colocar uma imagem aqui para não aparecer. Está saindo a voz. O seu tá ok, Wesley. Ok, então vamos lá. Manda ver. Então, é só o início das dores. Guardem isso, tá bom? Só o início das dores. Vamos continuar. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Aí tá falando dos judeus, eles foram odiados mesmo, né? Tanto que na Segunda Guerra morreu quanto mesmo? Milhões e milhões, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Tem acontecido isso, gente? Um odiando o outro. Olha só o que fala depois. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Tá acontecendo isso? Você vê gente liberando o vírus aí para matar todo mundo? O que será que é isso aí, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Perseverar é aquele que, mesmo não vendo agora, tá complicado, não pode sair de casa, tem gente sem dinheiro, eu vou dizer para vocês, vai ficar pior. Eu não tô profetizando algo ruim, não. Tá na Bíblia. É só o início das dores. Imagina o que vem pela frente. Entendam. Começou o fim dos tempos. Não tinha começado. Nós entramos agora no fim dos tempos. Certo? É isso mesmo. Tem que acordar. Tem gente que está dormindo. E olha, brinca com a salvação, porque eu sugiro assim, ó, se você não for se converter, vou dar uma de agora de profeta chato. Se você não for se converter, eu sugiro que você desligue essa live e saia. Por um motivo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você está entendendo o que eu estou falando e não mudar, você vai ser cobrado. Então, que haja um temor absurdo depois em você, para que você mude. Porque tem uma galera que vai ficar, não vai subir. Essa galera é a que conhece e não ouve, não pratica a palavra de Deus. Nós estamos no tempo do fim. Amém? Esse é Mateus 24, de 1 a 14. Né? Porém, aqui ele começa a falar do como vai ser, a partir do 15, ele fala de como vai ser a tribulação, que eu não quero entrar nisso hoje, né? A tribulação vai ser complicada. A palavra fala que, olha, ai das grávidas, e aqueles que estiverem amamentando,
Tem gente que vai procurar a morte e não vai achar. Porque vai sofrer muito. Tem gente que tá falando que tá travando, outros não. Vou continuar, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero falar para vocês. Mateus 24, ele começa falando da destruição do templo. Entendam a história, pessoal. Quando Jesus profetizou isso, ele morreu na cruz, logo em seguida, com 33 anos. Passaram-se 70 anos. Um imperador chamado Tito entrou em Jerusalém. E, olá, Pepeira, pessoal de São Gonçalo, Deus abençoe. Tito entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém. Não sobrou pedra sobre pedra. Vocês estão entendendo? O que Jesus profetizou aconteceu. E tudo que ele falou que ia acontecer antes, aconteceu. Existem dados de que nas cidades próximas, Hierápolis, Colosso, Laodiceia, houveram muitos terremotos, muitas pestes por lá, né? Tudo que Jesus profetizou aconteceu. Só que isso é como se fosse um ato profético daquilo que aconteceria hoje. Porque a gente pode conversar um dia só específico. Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece com Israel reflete na terra inteira. Amém? Então, esse era um reflexo do que aconteceria, a destruição que viria. Então, se aconteceu tudo isso lá, quando Jerusalém e Israel foi destruído, quando o Tito entrou, os judeus todos foram espalhados pela terra e acabou Israel. Israel deixou de existir. Pessoal, vocês precisam pegar isso para entender o que eu vou falar agora, ok? Para vocês entenderem como nós estamos. Eu vou dar uma base bíblica para vocês e provar sem erro que nós estamos no tempo do fim a partir desse texto. Então entendam, Jerusalém e Israel foram destruídos, os judeus foram espalhados pela terra e acabou Israel. Não existe mais Israel. Israel é o relógio de Deus. Não existiu mais Israel. Aí, nesse texto, ele falou sobre o tempo da destruição de Jerusalém, falou do tempo da tribulação, né, de 2000 anos lá para frente, mas também atentem para uma coisa, olha só. Israel é não um reflexo da terra, mas o relógio. Relógio é cronômetro, que conta tempo. Tudo que acontece com Israel acontece com a terra. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o que Jesus ensinou, porque os discípulos perguntaram no começo, mas nos ensinem qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, Jesus explicou isso, mas ninguém entendeu nada, gente. Vocês estão comigo? Ele falava por parábolas, ninguém entendeu nada. Jesus, quando o Senhor vai vir? Ele falou de pé, tarará, tarará, mas ele deu um segredo. Olha só o que ele falou. Eu vou ler uma vez para vocês, vocês não vão entender nada, mas depois eu vou interpretar a parábola para vocês, tá bom? Olha só. A parábola da figueira está em Mateus 24, 32. Olha só. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Ele está falando do quê? Da volta de Jesus. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vocês entenderam alguma coisa? Entenderam? O que ele está falando? Aqui está a chave de tudo. E eu vou dilacerar agora a parábola da figueira. Um pouco antes, os discípulos perguntavam, Senhor, explica pra gente, porque a gente não entendeu nada. E Jesus falava, eu falo em parábolas para que ninguém entenda. Só quem tem o Espírito Santo poderia entender. Só quem tem contato com o próprio, quem tem contato com a própria revelação poderia entender. E a revelação é Jesus. Então entendo agora. Toda vez que a Bíblia se trata de figueira, toda vez que a Bíblia fala da figueira, ela está falando exatamente
sobre Israel. 100% das vezes. Inclusive, Jesus fez um ato profético. Ele olhou para a figueira e falou assim, seque. Por quê? E Jerusalém seria destruída. Ela secaria. Quando Jesus, a única vez que Jesus amaldiçoou alguma coisa, ele disse para a figueira, seque. O que ele estava dizendo? Jerusalém, Israel, você vai deixar de existir. Foi o que aconteceu depois de 70 anos. E aí ele estava anunciando nessa parábola da figueira quando isso iria acontecer, no sentido dele voltar. Querem saber? Prestem atenção na figueira. Quando os seus ramos se renovarem e as suas folhas começarem a brotar, vocês saberão que eu estou próximo a voltar. Vamos entender aqui? Olha só. Se Israel é a figueira, ela foi cortada, como Jesus profetizou. Como não sobraria pedra sobre pedra. E ele falou, quando a figueira voltar a florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Então entenda uma coisa. Em 1948, a ONU votou o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Na verdade, a eleição foi em 1947, mas em 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação por causa da ONU e por causa de um brasileiro. Olha que incrível. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando os judeus se espalharam por toda a terra, de alguma forma, Deus escondeu os judeus no Brasil. Inclusive, Deus deu uma visão para um grande apóstolo chamado Léo, né? O apóstolo Léo, de que Brasil, se você pegar a palavra Brasil e você reagrupar as palavras, o anjo pegou no sonho para ele, olha só, meus queridos pastores, o anjo pegava a palavra Brasil e pegava uma espada e cortava a barriguinha da letra B. Cortava a barriguinha de cima e cortava a barriguinha de baixo. E aí a letra B virava a letra E. Aí o anjo pegava assim a letra I e colocava em primeiro a letra S, a letra R de Brasil, a letra A, o B cortado, E e o L. E o Brasil se transformava em Israel. E Deus disse, eu escondi Israel no Brasil. E tem todo, a gente pode depois falar uma live sobre, o nome Brasil vem do nome Barzilai. O povo fala que é do pau Brasil, mas Barzilai era o melhor amigo de Davi. Quer dizer, não é o melhor amigo, mas tem toda uma questão, uma história. Barzilai tem uma história com Davi. E Brasil foi um lugar que Deus escondeu Israel debaixo do nariz de Satanás, ele não percebeu. Se percebeu, não pôde fazer nada. Se você perceber, todo brasileiro tem sobrenome de judeu. Tudo que tem a ver com fruta, com pedra, com árvore, é descendente de judeu. Todos que têm ES, EZ no final, é descendente de judeu. Por exemplo, Oliveira, Lima, Rocha, né, Ribeiro, enfim, centenas e centenas. Tudo descendente de judeu escondido, né? Então Deus tem um apreço com o Brasil e Deus, de alguma forma, estabeleceu que o Pentecoste, o último Pentecoste da Terra, o último avivamento viria sobre o Brasil. Isso vai acontecer, né? Sem dúvida, porque se Deus falou, ele vai fazer. Por quê? Porque tem gente que não conhece a Jesus ainda. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é que, eu estou dentro de um parênteses, hein? Vou continuar a parábola da figueira. Jesus não vai voltar enquanto existirem pessoas que não conhecem o nome dele. Isso é uma promessa, tá bom? Está na palavra, inclusive em Mateus 24. O nome de Jesus precisa ser pregado. Você sabe qual que é o país menos evangelizado da Terra? Turquia. O povo acha que é a Índia, né? Turquia é tão fechado para o evangelho que existem pessoas na Turquia, eu diria 30% da população da Turquia nunca ouviu falar no nome Jesus. Nem sabe que existe. E o Brasil está sendo chamado por Deus para mandar gente para a Turquia, mas não só a Turquia, para a Índia, para a China. Eu quero ver a gente entrar, quem for chamado para a China, né? Repete, eu ponho aí no status, Wesley Rocha. Eu não sei do que você está pedindo, irmã. Estou falando tanta coisa, a gente se perde, né?
Vamos lá. Vamos voltar para a parábola da figueira. Então, existia uma profecia do próprio Jesus dizendo: prestem atenção na figueira. Quando os seus ramos voltarem, florescerem, não passará essa geração sem que veja a volta de Jesus. Então, vamos contar aqui. É tudo Bíblia, hein, gente? Ninguém vai poder falar que eu estou falando heresia. Eu estou na Bíblia, ok? Figueira é Israel. Amém? Israel voltou a florescer em 1948. Agora, aí ele fala, não passará essa geração. Que geração? Geração que nasceu em 1948, porque Israel nasceu ali, de novo, né? Ela reviveu, ressuscitou, né? Assim que eu posso dizer. Salmo 90, pastores, 10, diz assim, ó. Uma geração tem 70 anos. Ela pode chegar a 80 com canseira. Então a Bíblia está dando uma dica. Olha só que interessante. É um salmo de Moisés. Por que bem Moisés escreveu isso? Porque Moisés foi um cara que viveu em dimensões fora do tempo. Estão comigo? Não estou falando heresia, vou provar na palavra para vocês. Moisés foi um cara que viveu fora do tempo. Ele foi visto em 3 tempos fora do tempo. Teve quando ele viveu na época da escravidão do Egito, mas ele foi visto em uma vez com Jesus no Monte da Transfiguração e não era o espírito dele. Por que não era o espírito dele? Porque quando os discípulos viram, falaram assim, deixa a gente construir uma cabana para vocês. Você não constrói uma cabana para o espírito, certo? É lá a história do Monte da Transfiguração. Foi visto Elias e Moisés. Isso também é uma coisa para outra. A gente pode aprofundar nisso, né? Onde que Elias foi? Ninguém sabe, né? Bom, Elias subiu no carro de fogo e ele viajou no tempo, lá com Jesus, amém? Ele foi visto na época de Jesus. Porque a época de Elias era no mínimo 700 anos antes de Jesus. De 700 a 1000 anos antes. Moisés era mais, era 1400 anos antes. Ou seja, Moisés foi visto com Jesus, mas em Apocalipse diz que ele foi visto num tempo que a gente nem viveu, que está muito próximo, lá como as 2 testemunhas do Apocalipse. Aí ele escreveu o único salmo da Bíblia. Uma geração tem 70, no máximo 80. Ok? É profético. Ele mesmo diz isso, ele sabe. Depois da Arca de Noé, da destruição, fala que no máximo ninguém passa de 120 anos. Ninguém passaria. Aí vem Moisés e fala, não, mas não é nem 120. É 70, 80 no máximo, no sentido de canseira de vida. Depois disso, aí o Wesley está falando, então quem tem 90 devia ter morrido? Não é isso que eu tô falando, ok? Ele fala que depois de 80 é enfado, acabou. Não tem como mais viver com vigor. Certo? Então entendam. A Bíblia está dizendo, a geração de Jesus, que Jesus está falando, vai até 80 no máximo. Se formos contar 70 anos de 1948, dá 2018. Jesus voltou em 2018? Não. Estamos no 20, não voltou ainda. Só que fala que 2028 é enfado. Por quê? De 70 a 80 é canseira. Canseira fala do quê? De dificuldade. Os 10 anos de 70 a 80 fala de tribulação. Estão entendendo? É bíblico. Jesus, ele é profético. Ele mostrou de uma forma muito coerente. Wesley, você está dizendo que Jesus volta em 2028? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas lá em Gênesis 1, o Abba, o Criador, deixa claro que nós temos um talento, um dom dentro de nós de discernir tempos e estações. Estão comigo? Você pode discernir tempos e estações. Ninguém vai saber. A palavra diz que ele vai, quando ele voltar, vai ser como um ladrão. Sabe quando um ladrão entra sorrateiramente na casa de alguém, você não sabe, ele entra e sai e ninguém vê.
a volta de Jesus vai ser como um piscar de olhos. Fala assim, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra do Ocidente. Ele fala, assim vai ser a volta do Filho do Homem. Vocês estão entendendo? Existem muitos sinais, desde 2014, evidentes da volta de Jesus. Eu quero falar, inclusive, desses sinais para vocês. Wesley, então quer dizer que o arrebatamento vai ser até 2028? Ninguém sabe. E eu não posso afirmar vai ser, mas eu estou interpretando a Bíblia. Estejam prontos, porque todos os sinais estão nos levando para que isso aconteça. Estamos sendo avisados pelo próprio Deus através do quê? Dos luminares, dos astros, ok? A palavra fala que ele mostraria. Deus ama mostrar as coisas através dos luminares. Luminares são estrelas, ok? Por exemplo, o dia que Jesus nasceu, para que aqueles que sabem discernir tempos e estações soubessem que Jesus nasceu, houve uma estrela exatamente em cima da onde Jesus nasceu, que a gente chama a estrela d'alva. Mas, na verdade, sabe o que era a estrela d'alva? Era a convergência da constelação de Virgem com o planeta Júpiter entrando em convergência e gerou um brilho muito forte que gerou aquela estrela d'alva. Olha que interessante. Exatamente. Essa convergência de planetas, que só aconteceu uma vez na história, aconteceu de novo, dia 27 de setembro de 2017. E todo mundo falou que Jesus iria voltar aquele dia. Mas o povo se preparou, subiu no monte, deixou tudo. Falou, oh, Jesus vai voltar. Jesus não voltou esse dia aí, né? Que falam que também era Apocalipse 12, né? Que a Virgem dará a luz. Para vocês entenderem mais ou menos, nós não estamos falando de astrologia. É astronomia. É uma diferença muito grande, ok? Astronomia é aqueles que reconhecem as estrelas, os planetas, sabem a posição deles. Agora, tem gente que espiritualiza isso e coloca deuses nos luminares, aí é astrologia. Isso é do capeta, ok? Inclusive, o Salmo 47 reprova quem faz isso. Quem prevê futuro através de luminares. E ninguém está falando disso. Só que a palavra deixa bem claro. Quando quiser voltar? Aí, presta atenção. Quando a lua se converter em sangue, quando o sol se escurecer. Os sinais estão nos luminares. Os sinais estão nos planetas, ok? Você precisa prestar atenção nisso, né? Eu quero falar, por exemplo, de um sinal no céu que foi a lua de sangue, né? As luas de sangue, elas acontecem só de, no mínimo, de 100 em 100 anos, até 1948. Entenda o que eu estou falando. Igreja, presta atenção. Até 1948, uma lua de sangue, ela só acontecia de 100 em 100 anos, comprovado cientificamente. Olha que interessante. E toda vez que tinha uma lua de sangue, acontecia algo extraordinário em Israel. Por exemplo, o dia que Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo, adivinha o que aconteceu com a lua? Um eclipse da lua de sangue. O dia, eu até marquei aqui para falar para vocês qual que era a data. Em 1492, quando a Espanha expulsou os judeus da Espanha, eles foram todos para Portugal. E aí que aconteceu? Esse cara que foi expulso da Espanha, junto com a família dele, foi para Portugal. Depois de muito tempo, ele pegou uma embarcação e descobriu o quê? A América. Né? Na verdade, Pedro Álvares Cabral. Esse cara era judeu. Ele foi expulso da Espanha, ok? Foi para Portugal, ficou muito tempo lá. Depois ele pegou e descobriu o Brasil. Então é muito profético. O dia que a Espanha expulsou os judeus, aconteceu uma lua de sangue. Então, assim, a lua de sangue geralmente representa algo daquilo que o céu quer dizer. Olha que interessante. O dia, pastores, o dia 14 de maio de 1948, o dia que Israel virou nação, aconteceu uma lua de sangue. Acreditem nisso? Depois,
no dia... Olha só em 100 anos acontecia, né? Depois de 1948, Deus abriu a porteira das luas de sangue. Por quê? Existia uma guerra em 1967 que chamava a Guerra dos 7 Dias, se eu não me engano. Exatamente. Israel venceu. O dia que Israel venceu a Guerra dos 7 Dias, aconteceu o quê? Uma lua de sangue, né? E aí acontece o quê? Em 2014, aí pararam as luas de sangue. Aconteceu, eu não sei dizer para vocês se aconteceu uma lua de sangue, mas eu creio que não. Então aconteceu em 1948 uma, 1967 aconteceu uma. Eu não dei base bíblica disso, né? Para vocês entenderem que está na Bíblia. Joel, o profeta Joel profetizou: no grande e terrível dia do Senhor, o sol se escurecerá e a lua se tornará sangue. Está em Joel 2:31, tá bom? Se você está anotando a palavra aí, essa base bíblica está em... Só confirmar aqui para não falar besteira. Joel 2:30 e 31 diz: no grande e terrível dia do Senhor, o sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue. Serão sinais, ok? Então, agora olha que lindo. A partir de 2014 e 2015, Deus abriu as porteiras com a lua de sangue. Aconteceram duas no mesmo ano. Mas olha que interessante. Se você não sabe, existem festas que são realizadas no céu. Estas festas realizadas no céu, quando realizadas na terra, o céu e a terra se convergem. Ok? As festas bíblicas são festas que são... Deus com os anjos realizam no céu essas festas. São festas perpétuas. Nós festejaremos essas festas pela eternidade no céu. Existem festas bíblicas muito significativas. A primeira das 7 é a Pessach, certo? Que é a Páscoa, que nós festejamos sexta-feira passada. Inclusive foi meu aniversário. A última festa das 7 é a festa das trombetas. Em 1914... Oh, meu Deus, 2014, no dia de Páscoa, primeira festa. O dia que Jesus salvou todo mundo na cruz, aconteceu uma lua de sangue. 2014 aconteceu uma lua de sangue no dia da Páscoa. No mesmo ano, aconteceu uma lua de sangue exatamente na última festa. Dia de festa das trombetas. Agora entenda uma coisa. 4 das festas já foram cumpridas por Jesus. Porque as festas, elas são exatamente o cumprimento da redenção de Jesus. Quais são as 4 festas cumpridas? Primeira festa, Pessach, que é na sexta-feira da paixão. Segunda festa, pães asmos. Terceira festa, colheita, que é sábado e domingo de ressurreição. Essas 3 festas Jesus cumpriu. E aí, depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, aconteceu a festa do Shavuot. Em 40 dias, Jesus subiu ao céu e ele fala: fiquem em Jerusalém. Certo? E aí eles ficaram 10 dias em Jerusalém. No dia 50, aconteceu o Pentecoste, ou seja, a festa do Shavuot, a festa do Pentecoste. E aí vão ter mais 3 festas que não foram cumpridas ainda, que vão ser o quê? Exatamente o cumprimento das escrituras da volta de Jesus. A última festa, que é a festa das trombetas, que anuncia o quê? A vinda do Messias para aniquilar o pecado e estabelecer o reino dele. 2014, no dia de Pessach, aconteceu a lua de sangue, na Pessach, e no dia de trombetas aconteceu. Aí em 2015, a mesma coisa, gente. Se não for Deus falando, não existe coincidência maior. No dia da Pessach, em 2015, aconteceu uma lua de sangue. E no dia da festa das trombetas, de novo, aconteceu outra lua de sangue. Não sei se vocês lembram disso, que aconteceu muitas luas de sangue em seguida. 2014, 2015. Aí, 2016, ficou em silêncio. Não houve lua de sangue. 2017, aconteceu uma lua de sangue exatamente na primeira festa de Purim. Não é uma das 7 festas bíblicas, mas é uma festa de Israel. Porque é uma festa muito significativa bíblica do livro de Esther, quando o povo de Israel foi liberto das mãos de Amã. Olha que interessante.
Deus estava falando alguma coisa sobre a libertação do povo dele, certo? 2017 aconteceu uma lua de sangue no dia de Purim. Ok. Aí aconteceu que em 2018 aconteceu 2 luas de sangue. Uma lua de sangue foi dia 31 de janeiro, que não foi uma festa bíblica, mas é uma festa só dos judeus, onde eles se chama Festa das Árvores. Porque bem numa festa, Deus estava querendo dizer alguma coisa. Mas nós não vamos aprofundar nisso, tá? Em 2018, olha que só interessante, dia 27 de julho, aconteceu outra lua de sangue. E aí, 2019, aconteceu dia 21/1, uma lua de sangue. E 2020 também aconteceu esse ano, né? Uma aí. Ao todo, dão 9 luas de sangue, certo? Ao todo. Isso quer dizer alguma coisa. Porque Joel diz: depois que vier a lua de sangue, acontecerá o grande, terrível dia do Senhor. Agora, existem muitas outras... Por exemplo, a lua de sangue de 2018, ela aconteceu exatamente 50 dias depois que Israel virou nação. Entendam, em 2018, Israel fez 70 anos de vida, certo? Quando Israel fez 70 anos de vida, passaram-se 50 dias, que é muito significativo, aconteceu uma lua de sangue. E esses 50 dias estava falando, aponta o quê? O avivamento do Espírito Santo, que 50 é o Shavuot, é o Pentecostes, certo? E quantas mais virão? Gente, falaram que a próxima lua de sangue agora é só 2033. Então, eu não posso dizer para vocês que Jesus vai voltar em 2033, certo? Mas agora eu quero dizer sinais claros, evidentes. Para você entender o que está acontecendo hoje, existe algo que a gente chama de nova ordem mundial, certo? Eu creio que vai acabar daqui a pouco a live. Eu não sei se vocês querem que eu continue, a gente continua outro dia, certo? Mas tem 170 pessoas aí online e eu creio que o povo quer ouvir, né? Talvez a gente vai ter que encerrar a live e começar de novo, né? Vamos fazer isso agora então, porque aí a gente encerra, salva a live, tem muita gente que quer ver a live, às vezes não tem. Isso, não, eu pus para despertar aqui, pastor. Na hora que despertar, nós para. Eu vou começar outro assunto, é por isso. É melhor a gente encerrar. Ah, não, então é melhor encerrar. Então é melhor encerrar, então. Então eu vou avisar o pessoal. Pessoal, aí, ó, vamos encerrar agora e continuar novamente. Então você já entra de novo, tá bom? Que ele vai entrar em outro assunto agora, né? Continuando aqui, tá bom, pessoal? Abraço aí para todo mundo. Já entra de novo aí. Tem que salvar a live, né? Tem certeza. Pessoal, voltando aí. Pessoal, vamos voltando aí. Esperar o Wesley chegar aqui pra gente colocar aí de novo. Porque a gente agora vai finalizar. A gente agora vai só que eu vou colocar o Wesley porque a gente vai combinar de entrar novamente, viu, pessoal? Não hoje, mas nós vamos já agendar. Que estamos chamando ele aqui, ó. Aí, Davi, volta aí. Aí, pronto. Acabou mais rápido que a gente... Aí, ó. Pronto. Acabou mais rápido. Foi mais rápido que a outra, não parece? O povo perguntando se o projeto Bluebeam está sendo testado esses dias. Como eu disse, o Bluebeam não é a coisa do passado, o negócio está mais evoluído. O Bluebeam vai ser, na verdade, o 5G, tá? Que não pode falar mais nome. Pois é. Tudo que a gente falar, a gente vai ser caçado pelos robôs, tá? Amém. Hein, Wesley? Então, a gente... Eu vou fazer umas anotações aqui. Eu acho que tem muito... É igual você mesmo falou, tem muita coisa aqui para a gente poder falar. Coisas demais, assim, que ajuda as pessoas a não se perderem. Ou não perder o controle quando as coisas começarem a acontecer também. Para a gente ficar antenado. Né? Eu acho importante a gente marcar outras também, se você tiver disponibilidade, claro, para a gente conseguir
né, passar para o pessoal mesmo essas informações, que já tinha muito tempo que eu queria trazer essas informações para as pessoas, e Deus abriu essa oportunidade hoje, graças a Deus, né? Mas assim, a live está aberta, se quiser continuar. Nós tava para encerrar o Trincaio antes, então talvez o livramento de Vamos Deus, dar né? mais uma oportunidade do povo perguntar mais Isso. alguma coisinha, depois a gente ora. E assim, eu quero convidar todo mundo para ir pro secreto, amém? Às 2 da manhã. Amém. Amém. Vamos falar O assim. secreto é para preparar a gente pro arrebatamento, né? E sim, isso. Marca outra live. Alguém perguntou aí do macroso. Wesley, isso. Agora vamos falar sobre é muito assunto, né? Não tá assunto. Wesley, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu só quero avisar assim, tem um curso gratuito, né? Que a professora da nossa igreja está oferecendo, que é um curso do Apocalipse, né? Ele está investindo em torno de 18 a 20 horas por dia nesse curso. E, então, assim, é um curso que quem tiver interesse de fazer, só mandar uma mensagem no direct no direct do Instagram, né? Que é gratuito, a pessoa pode entrar se ela tiver um interesse, e a responsabilidade é que é gratuito. Eu falo responsabilidade porque às vezes as pessoas vai só por curiosidade. Não. É um momento que as pessoas têm a oportunidade de estudar sobre o principal tema que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é um curso gratuito, então quem tiver interesse, né? E aí, o pessoal já está voltando aí. Alguém me perguntou assim, Wesley, quem não é batizado pode tomar ceia? E que nem eu vou falar para vocês, gente. A nossa única regra de fé é a Bíblia, certo? Assim, por que existe a doutrina de que só pode tomar a ceia depois de batizado? Porque você entende que a pessoa só fez um compromisso com Deus depois do batismo. Mas não existe nada na Bíblia dizendo assim, ó, só quem é batizado pode tomar a ceia. Não existe isso. Quem pode tomar ceia? Aquele que se arrependeu dos seus pecados e quer ter uma nova aliança com Cristo. É isso. Amém? Então, a doutrina de homens, muitas vezes, servem para nos ajudar a seguir a palavra. Mas elas não são a regra do céu. Suco de uva ou vinho. Gente, eu sempre sou contra o álcool, tá? Mas é porque uma coisa de libertador. Sempre contra. Se tem suco de uva, para que vazar vinho, né? Mas não quer dizer que é pecado, não. A palavra não fala que é pecado. Mas eu não usaria, jamais. Quem tiver interesse no curso, acabou de falar, manda direct. Mas não pode estar na prática do pecado, certo? Não pode. Porque ceia é para quem quer aliança de santidade. Se estiver na prática do pecado e tomar ceia, toma condenação. Assim, se o diabo é o acusador condenador, imagina o próprio Deus condenando. Aí é roça mesmo, né? A palavra diz, por isso que tem alguns que dormem. O que é dorme? Estão cegos, não conseguem entender. Estão adormecidos, estão inoperantes, improdutivos. Por quê? Toma ceia sem temor. Eu diria assim, toda vez que você for tomar ceia, tome como se fosse a última. Como se fosse a ceia da sua vida, sempre. Porque você não vai ter um problema. Agora, se for para tomar meia boca, não toma. Porque isso toma condenação. Agora, não quer dizer que você tem que ser batizado. Também não pode ficar sem batizar, né? Estão perguntando se criança pode tomar ceia. E outra pergunta é se você é pré ou pós-tribulacionista. Eu sou pré. Aí você já respondeu que é pré, né? Sou pré, mas assim, eu não afirmo com 100% de certeza que é isso. Já expliquei por quê. Porque tem gente que prova na Bíblia e os outros. E vamos só ficar prontos. Criança pode tomar ceia? Eu acredito que sim. Quem pode tomar ceia? Quem está em santidade. Criança é pura e tem santidade? Então ela pode tomar ceia. Porque ela também come a mesma comida que você. Então ela tem que se limpar e se blindar com o sangue do cordeiro. Todos têm que tomar ceia. Sim, se a gente for continuar, Wesley, aqui nós vamos ter. Vai ter assunto para ir até as 2 horas da manhã. E eu acredito que como você vai ter
entrar 2 horas, né? Vamos descansar. Eu vou fazer. A gente vai combinar outro dia. Deus vai abençoar. Vai dar certo, sim. Pessoal, participem da live 2 horas da manhã. Wesley, no secreto. Todos Hoje eu vou os dias, falar né, da Wesley? justiça de Deus. Nós estamos, eu já estou fazendo o secreto todo dia, faz um mês, né? E eu estou falando sobre a armadura de Deus, porque a palavra fala assim que a gente tem que permanecer inabalável. E foi uma palavra que surgiu assim ontem. Gente, se vocês puderem, entra no meu Instagram e assista a live de ontem. O apóstolo Issacar e eu falamos sobre a verdade, assim, 2 horas seguidas. Mas foi uma quebradeira, uma quebradeira. Deus trouxe muita revelação, muita. E eu tive muito testemunho depois disso. Eu tenho tido testemunhos que nós oramos por pessoas curadas instantaneamente, de doenças terríveis. Pessoas que não tinham mais perspectiva da presença de Deus, não amavam. De repente, as pessoas estão amando a Deus, porque Deus tem feito algo tremendo nas lives da manhã, né? Das 2 da manhã. E essa live é para que nos tornemos. Aqui a conexão. Aí, pronto. Deu uma pausada aqui na sua conexão, mas agora vou. Então, o secreto é para que a gente se torne inabalável. E hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus, que todo mundo que tem problema pesado de emocional e sentimental tem que assistir essa live das 2 da manhã. Pessoas que não conseguem ficar bem emocionalmente, sempre instáveis emocionalmente, sempre instáveis sentimentalmente. Eu quero dar algumas dicas bíblicas para que você se torne inabalável. Amém? Amém. Amém. Então, estaremos presentes nessa live, 2 horas da manhã, em nome de Jesus. Né? Amém. Wesley, vamos dar um descanso para você agora, né? Glória a Deus. Quero te agradecer. Quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, de estar abençoando nossas vidas com essa palavra tão abençoada, né? Rica de detalhes. E, assim, que Deus possa verdadeiramente, como a irmã falou, colocar uma capa de proteção na sua vida, né? Amém. Porque realmente falar sobre esses assuntos, a gente sabe que o inferno se levanta contra as nossas vidas, né? Então, que Deus possa guardar a sua vida. Muito obrigado, abençoar grandiosamente. E se Deus permitir, a gente tiver uma outra oportunidade, a gente estará entrando em contato com você. E para honra e glória do nome de Jesus, que seja feita a vontade de Deus. Tá? Se quiser falar mais alguma coisinha, ou orar para encerrar. O povo está perguntando como que vê a live de ontem. É só entrar no meu Instagram, lá na foto, você clica, aí você escolhe se quer ver story ou live, ou ao vivo, né? Aí você escolhe ao vivo. Aí vão ter, acho que umas 3 ou 4 lives lá. Escolhe uma que eu tô com uma camiseta preta, meio listrada assim. A primeira que eu fiz uma live sobre o pôr do sol, eu acho que já acabou já, deve ir direto na live. Ela só dura 24 horas, né? Então ela provavelmente vai sumir às 2 da manhã. Amém? Vamos orar então para encerrar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor aquilo que nós conversamos e selar com o teu sangue. A palavra do Senhor diz na parábola do semeador que existem vários tipos de terra que as sementes são plantadas. E que a semente que foi plantada possa ir no coração de cada um dos meus irmãos agora numa terra fértil, em nome de Jesus. Que essa palavra não seja roubada. Eu quero orar agora, liberar os anjos do Senhor, ministradores, para que o nosso coração seja alimentado pela paixão por Jesus, pelo temor do Senhor, para que em nome de entrando por amor, em intimidade, no secreto e ser restaurados no nosso corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos, emoções, que possamos não ter apenas santidade, mas ter o óleo, a unção do Senhor, que possamos ser lixados pelo Senhor e a gente possa, em nome de Jesus, nos dedicar a ser tratados. Em nome de Jesus, papai, tira de nós toda a imaturidade emocional e espiritual, que possamos agora crescer. Eu sei que existe em Deus um tempo de aceleração. Aquilo que a gente nunca conseguiu crescer, nesse tempo o Senhor vai nos ajudar. Eu oro por cada irmão meu, para que haja paixão por estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É muito interessante esse assunto do final dos tempos, é muito assunto, mas o mais importante não é isso. O mais importante é estarmos preparados. E eu abençoo cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Wes. Deus te abençoe, viu? Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Até a próxima, se Deus quiser. Bom, pessoal, então nós tivemos uma abençoada live com o Wesley. Para quem não conhece, procura ele, Wesley Rocha. Não é bom postar no direct, para quem não souber, se não ainda não tiver o Instagram dele, para que você siga ele, né? E possa acompanhar, que ele tem falado muito sobre esses últimos dias, último tempo, né? E para nós, nós estamos vivendo isso, então é muito importante. Então não perca isso. E a gente tem também, algumas pessoas perguntou, são gêmeos? Nós somos gêmeos, irmãos gêmeos. E por fim, nós queremos cantar só um louvor para finalizar essa live e que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Amém? Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os teus pecados e fez ser pobre pra me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo teu poder. Tu és o rei do universo que se distanciou e achou-se como certo, e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória, Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Oh, Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. E ele levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre pra me enriquecer. Suas feridas, por suas feridas eu fui sarado,
transformado pelo teu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou, que achou-se com o céu e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos marcar outra live, vamos chamar a galera tudo aí. Deus vai continuar falando conosco. Amém? Deus abençoe, gente. Vai com Deus.